afirmar, então, que a educação é um direito social inspirado no valor de igualdade entre pessoas e o meio pelo qual se facilita a participação do cidadão na sociedade. E é exatamente nessa seara que eu gostaria de delinear com vocês um pouco da Constituição Federal. Ali no artigo 1º e no artigo 3º, para que eu possa tecer alguns comentários e a gente possa se aprofundar na ideia mesmo de cidadania, educação, humanidade e qual que é a importância disso para que a gente passe, através de um senso crítico, trazer mais informação para a sociedade do que desinformação. Porque, infelizmente, nós nos encontramos em uma sociedade que a desinformação hoje está em maior parte do que a informação. E um curso como esse que nós estamos trazendo hoje, como o professor Vanderlei bem falou, nos traz uma responsabilidade imensurável. Porque falar sobre informação, falar sobre educação, pontuar de forma crítica, analítica uma situação, demanda muito estudo. Demanda que nós sejamos capazes de demonstrar aquilo que verdadeiramente acreditamos, sem que isso seja, de qualquer forma, uma desinformação para vocês. Porque senão a gente estaria não mais contribuindo, mas, né, tirando tudo isso que a gente está falando. Então, vamos lá falar um pouco de Constituição Federal. O primeiro artigo da Constituição, né, eu vi que tem muita gente aí que não é do direito, e isso é uma coisa que a gente falou durante todo o curso da Constituição Federal, e eu acho que a gente tem que reafirmar todas as vezes que tiver oportunidade, a Constituição Federal, as leis, os direitos e deveres em geral, não são para o grupo do direito, não são para quem está na faculdade de direito, ou para quem se torna advogado, juiz, promotor, mas é para toda a sociedade. Esses direitos e deveres valem para todos os cidadãos. Então, é necessário que a gente conheça e desfrute de tudo aquilo que a Constituição Federal é capaz de nos dar. Porque quando a gente desconhece alguma coisa, a gente sequer é capaz de falar sobre ela. Porque, em regra, quando nós não temos conhecimento sobre algo, isso nos impossibilita de discutir ou de dar opinião sobre aquilo. E é aí que entra um ponto essencial do que é a educação. E a Constituição, no seu primeiro artigo, ela diz assim, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento. Então, olha, a nossa Constituição Federal de um Estado democrático de direito tem como fundamento a soberania, e eu aqui quero dar uma ênfase, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Quando a gente fala cidadania e dignidade da pessoa humana como fundamento de uma Constituição Federal, eu acho que só de ler esses dois incisos nós nos tornamos capazes de, então, de entender qual que é a importância da Constituição e de tudo aquilo que ela defende, né? E quando a gente fala de cidadania como fundamento, o que a gente precisa para ser cidadão? O professor Vanderlei muito bem delineou anteriormente, né, que a cidadania é um ato que nós precisamos ter a partir do momento que nós temos como base os nossos direitos e deveres. Lá no artigo 3º, a Constituição Federal fala assim, ó, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, ou seja, como objetivo fundamental nós temos construir uma sociedade livre, justa e solidária. A educação, ela passa exatamente por esse contexto. Só existe liberdade através da educação. Toda vez que nós não temos a capacidade de entender, interpretar, de ter um senso crítico ou de analisar algo, nós somos manipulados. E a partir do momento que somos manipulados, nós não somos livres. Então, só a educação é capaz de nos dar a liberdade. Então, é muito importante que quando nós analisamos o direito à educação e a dignidade da pessoa humana, nós entendamos que elas são todas ligadas, são direitos juntos, eles são unidos, um não existe sem o outro. Não há como ter uma vida digna, dotada de direitos, quando eu não tenho uma base educacional, quando eu não sei quais são os meus direitos. Porque como eu posso usufruir de algo que eu sequer conheço? A liberdade é a mesma coisa. A partir do momento que eu não tenho uma informação correta, que eu desconheço, que eu não tenho capacidade de analisar ou interpretar, eu sou manipulado, eu sou dominado. E aí, automaticamente, eu perco toda a minha liberdade. O que é o que vem acontecendo muitas vezes com as desinformações que nós temos nos meios de internet, que a gente vai falar daqui a pouco.
Nós temos ainda garantir o desenvolvimento social como objetivo e, obviamente, que o desenvolvimento do país, da sociedade, da cidadania, só se dá através da educação. Não tem como se desenvolver a ciência, a tecnologia, os ensinamentos, qualquer coisa, todo fundamento para desenvolvimento está na educação. E toda vez que você conversa com qualquer pessoa e a gente conversa sobre vários problemas, você sempre vai chegar ao ponto, tá, mas se melhorasse a educação, ou se houvesse uma educação de qualidade, esses problemas não ocorreriam, né? A gente teria aí um desenvolvimento muito melhor. Dentro do artigo 3º, ainda como objetivo fundamental da República, né, Federativa do Brasil, nós temos erradicar a pobreza, né, e a marginalização. Para reduzir a pobreza, nós também precisamos de educação e o acesso à educação qualificada, né? Porque nós só conseguimos acabar com esse tipo de marginalização ou de pobreza a partir do momento que nós tivermos o quê? Equidade e igualdade no acesso à educação para todas as pessoas, né? Porque a marginalização e a pobreza são pessoas que muitas vezes não têm acesso àquilo que nós temos em mesma qualidade, né? Se nós formos capazes de entregar essa educação em qualidade igual a todas as pessoas, nós teremos menos pobreza e menos marginalidade. E ali, por fim, promover o bem de todos, sem preconceito, raça, de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Olha, as pessoas muitas vezes não ligam isso exatamente pela ideia de que a educação ela se distancia de quase todas as coisas, quando ela é a base de tudo que a gente vai discutir em qualquer âmbito. Quando a gente fala de discriminação ou preconceito ou pré-conceito sobre algo, nós queremos dizer que nós não sabemos muito bem sobre algo, mas julgamos mesmo assim. A educação, ela é capaz de te tornar entendedor a partir da ciência, da tecnologia, da filosofia e da sociologia, para que não haja a discriminação. A partir do momento que eu entendo o que o outro vive, que eu entendo por que acontece, o meu pré-julgamento já não existe mais. Ou eu vou tomar um lado por a minha crítica e análise, ou eu vou entender o que aconteceu, né? Mas tudo passa numa base teórica de necessidade de educação. Então, por isso, inicialmente, esses artigos da Constituição mostram o quanto é importante a educação e como ela é base trivial, desde o primeiro artigo da Constituição Federal até o último. Todos os direitos garantidos no artigo 5º da Constituição são partes essenciais da educação, da dignidade da pessoa humana. Não existe dignidade sem uma educação de qualidade. Porque para se viver com dignidade, eu tenho que saber o que eu tenho direito. Eu tenho que saber onde ir, eu tenho que saber o que cobrar, eu tenho que saber como viver, eu tenho que descobrir quais são as regras para que a sociedade evolua, para que eu viva em sociedade, para que haja um bem comum. E a educação, ela caminha em todas essas vertentes. Sem qualquer dúvida, a educação, ela é trivial. Mas há uma necessidade hoje de conscientização desses direitos e deveres. Porque hoje nós abrimos muitas vezes o Facebook, o Instagram, várias notícias de diversos sites, e nós vemos muita gente discutindo por alguns direitos e brigando, mas quando você vai ler sobre, você percebe que aquilo nem existe. Como é as fake news, por exemplo, de acabou de aprovar uma lei tal, ou acabou de se descobrir tal direito. E aí você vai ler, quem entende, né, já tem um acesso àquilo, vai dizer, nossa, mas eu não vi nada sobre essa informação. Então, hoje, nós precisamos conscientizar sobre a necessidade de uma informação real, de uma informação qualificada. Só que isso só é possível se nós tivermos já, né, acesso a um senso crítico, a possibilidade de análise e uma qualidade de interpretação. Porque hoje nós temos um outro problema, que é a informação dada e a interpretação errada, pela falta de interpretação que nós temos das pessoas. Porque muitas vezes nós escrevemos uma coisa que está correta, mas uma interpretação errônea daquilo escrito gera uma desinformação para outras séries de pessoas. E isso passa claramente por uma educação qualificada necessária. Porque se nós iniciarmos uma educação qualificada desde o início, nós não teremos esse tipo de problema, né? Nós falamos muito dessa questão pelo fato de que hoje a desinformação, ela causa muita violência, muita tragédia, né? Então, nós temos uma preocupação ideal em relação à informação e à educação
que nós temos que passar. Porque somente a educação, ela nos torna capaz de tomar decisões. Boas decisões só vêm quando a gente está efetivamente entendendo alguma coisa. Porque o professor Vanderlei citou, eu não sei nem em quem votar. E de que princípio eu parto para entender qual que é o melhor candidato? Eu tenho que ler quais são as propostas. Eu tenho que entender o viés político e o viés de todo o partido que ele acompanha. Quais foram as medidas tomadas se ele já foi um político antes? Ele conseguiu efetivar alguma coisa? Quais eram os posicionamentos dele sobre o que eu acredito? Quais são as ideias que ele traz que compactuam com as minhas ou não compactuam? E é a partir daí. Mas tudo isso só é possível quando eu me disponibilizo a ter um senso crítico e entender a situação. Isso só é possível a partir de uma educação qualificada. Quando nós hoje discutimos uma série de coisas, vamos começar por um princípio de que hoje nós discutimos uma questão de um presidente eleito através de fake news, né? Por quê? Porque a desinformação tomou conta de toda uma sociedade. A partir do momento que todas as pessoas passaram a ler informações, não buscarem mais se elas são reais, não terem acesso a informações reais com grande facilidade, elas acabaram entendendo que aquilo era real. E nessa seara nós passamos a enfrentar uma drástica situação de estarmos de forma assim inexpressável a defender o SUS, o STF, o TSE, a própria ciência e a democracia. Em que momento, eu acho assim, eu não sei nem expressar qual é assim a situação, de que momento a gente imaginou que teria que defender o SUS? Quando o SUS, quando você olha, por exemplo, para Jaú, que é onde a gente mora, e tem um hospital Amaral Carvalho, que é um hospital de referência no cuidado do câncer, onde o tipo de transplante que tem aqui, nenhum tipo de programa de saúde particular faz. Só o SUS, de tão complicado e caro que é. Esse tipo de informação, esse tipo de consciência do que é o SUS, só é possível quando a gente analisa a situação do estado de que a gente precisa, de que a gente tem que entender, criticar, estudar, com base no que a Constituição passou a pautar a saúde, a educação, os direitos sociais como necessários. A partir do momento que muita violência, muito direito foi ceifado de muita gente. Não sei em que momento nós paramos de entender que a sociedade era para estar em completa evolução e que a Constituição Federal foi uma evolução e necessidade de direitos escritos, porque eles não eram obedecidos. A escravidão é uma prova concreta disso. Que se não escrevesse que há direitos trabalhistas, que há direitos à educação, direito social, ninguém obedecia. E aí hoje nós chegamos numa situação em que várias pessoas criam notícias, muitas acreditam e passam a questionar uma Constituição Federal, a um Superior Tribunal Federal. O STF vem sendo questionado e aí você para conversar. Eu vou dar exemplo da minha mãe. Você para conversar com a minha mãe e ela fala, não, esses caras estão dominando, não deixam o presidente trabalhar. É a primeira frase que eu escuto de muita gente. E aí eu pergunto, mas o que é o STF? Qual que é a função dele no Estado? Para que ele funciona? E aí, quando eu passo a explicar essas condições que antes ela não teve acesso por uma educação defasada e não de qualidade, porque a educação ela te dá uma coisa que ninguém quer que você tenha hoje em dia, poder. Quando você tem poder, você consegue controlar as situações. E com certeza, na atual política, em outras, o poder do cidadão atrapalha a política. Então, nós precisamos de conhecimento. E quando nós difundimos, quando alguém fala algo como que a minha mãe falou para mim, não é ficar bravo, não é se irritar, não é ser ignorante, é explicar. Porque ela não teve o acesso que eu tive a tudo isso. E tá aí o nosso papel na informação. Porque desinformação já tem um monte. Eu poderia dizer para ela, pesquisa, mãe, lê para que serve, mas não. O meu papel é informar. Senão eu vou estar sendo igualzinho toda aquela desinformação que vem acontecendo hoje na internet. E o que mais tem são sites que criam informações para beneficiar pessoas, beneficiar partidos, governantes e uma série de outras coisas, né? Então, é muito importante que a gente analise a educação como fundamental para qualquer coisa, para disseminar qualquer informação.
Quando a gente fala da questão da urna eletrônica nas eleições e a desconfiança do TSE, eu acho inacreditável pensar que após uma evolução tecnológica que a gente teve, e a gente vê as votações, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente ainda consiga desconfiar da urna. Eu não sei como uma pessoa hoje, em sã consciência, sabendo das possibilidades tecnológicas de se avaliar muito mais rápido se houvesse qualquer tipo de adulteração na máquina do que no papel. Porque o papel é muito mais fácil, muita gente criar muito papel e colocar lá dentro, enquanto a máquina não. Mas as pessoas se incumbiram na desinformação e elas passaram a dar essa desinformação e acreditarem que aquilo é real. E isso passa muito pela ideia de senso crítico, analítico. É necessário que a gente entenda, inclusive, a história. Porque quando a gente fala de senso crítico, nós temos que saber sobre o que a gente está falando. É a mesma coisa quando a gente fala sobre ditadura. Qualquer pessoa que diga que a ditadura foi muito melhor, conscientemente eu posso dizer que essa pessoa não leu o que foi a ditadura. Não assiste os inúmeros documentários e descrições de livros que há acesso muito facilmente na internet. Porque eu olhando toda a situação, não consigo definir de onde essa pessoa parte com esse pensamento de que a ditadura seria melhor do que a democracia, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente escuta e como a gente informa outra pessoa sobre aquilo. Porque a desinformação, ela vem causando graves problemas políticos, inclusive. Como é o caso que a gente está falando aqui do TSE, do STF, do SUS. E da vacina, então? E quando se passou a questionar a ciência, uma evolução tecnológica e de todas as formas aí científicas, eu paro para pensar que em um ano, todo mundo, o mundo inteiro, se uniu para criar a vacina para que houvesse menos mortes. E aí, quando as pessoas continuaram algumas a morrer após a vacina, as pessoas já vinham dizendo que a vacina não funcionaria, mas colocaram a ciência em teste, dizendo, mas não disseram que a vacina curaria tudo? Mas espera, e a interpretação dessa informação? Porque não se disse que não morreria. Disse que diminuiria muito a morte, e nem que não se pegaria mais Covid. Poderia se pegar Covid, mas os danos causados pela doença seriam mínimos perto dos antes da vacina. E era nisso que a gente se pautava, que existissem menos mortes, que a doença ela não causasse mais tanto prejuízo às pessoas como já havia causado. Então é importante que a gente observar nessa seara como que a informação dada pela ciência era correta, a forma como ela foi recebida foi interpretada num viés político, num viés já desacreditado da ciência e repassado como se não funcionasse. Então, nesse aspecto, é que nós, como pessoas que entendemos e acreditamos na ciência, na Constituição Federal, toda vez que tivermos oportunidade, que nós sejamos militantes, que nós defendemos, que nós escrevemos o que é real. Ainda que alguém discuta, deixa ali, descreva que é aquilo que é o correto. Porque a pessoa vai ler e ela vai ter uma outra informação. Quando nós permitimos que somente informações fake news ou erradas estejam à distribuição, nós estamos deixando mais pessoas ignorantes. E a ignorância, além de prejudicial, ela é muito perigosa, né? Porque não raras vezes, né, a gente vê como atualmente aconteceu há pouco tempo, o assassinato de uma pessoa de partidos diferentes por total intolerância. Porque nós passamos a difundir muita informação que não é real, né? E nós criamos inimigos. Nós não criamos mais pessoas que lutam por um país. Nós criamos pessoas que estão em lados distintos e lutam pelos partidos. Isso também é desinformação, né? Nós precisamos entender o que está acontecendo e lutar por educação em cima disso. Enquanto a gente tem à disposição a internet e outros meios de aprendizado, a gente tem que aprender melhor como utilizá-los também. Esse curso do professor Vinícius, inclusive, eu acredito que seja uma das formas mais claras que eu identifiquei até agora de trazer ao público as informações, a educação. Quando o professor falou que hoje a gente se conecta com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro, nós tivemos pessoas de outros países participando do curso da Constituição Federal, conectamos o mundo para entender o que estava acontecendo aqui. E o grau dessa importância, eu não conheci outro programa que tenha tido tanta clareza em colocar pessoas de âmbitos diferentes, porque nós não tínhamos pessoas e não temos só do direito falando sobre esse assunto, para mostrar que todo mundo
é capaz de ter acesso ao que verdadeiramente está acontecendo. Acesso à informação, à educação, às possibilidades. E esse curso quer definir essa possibilidade. Nós estamos aqui lutando para que todas as pessoas tenham acesso à educação, ao senso crítico, ao que verdadeiramente está acontecendo, como deve ser analisada cada uma dessas situações. Mas nós ainda enfrentamos problemas como o analfabetismo funcional, como a falta de senso crítico, filosófico, social. Por quê? Porque na educação básica que hoje nós temos e vem defasada há muito tempo, as pessoas hoje elas só passam pelos anos de escolas e saem. Elas não, ao longo do tempo, criam essa necessidade de ser alfabetizadas com um senso crítico para que elas leiam, interpretem e sejam capazes de entender se aquilo é certo ou errado e se está correto, se ela entende o que está escrito, né? O professor Vanderlei, mais do que ninguém como professor, pode dizer que na faculdade, às vezes ele dá uma atividade para alguém que já está na faculdade e não consegue entender o que está escrito. A pessoa não consegue interpretar e muito menos dar sua opinião, porque ela não tem senso crítico sobre aquilo que acabou de ser apresentado a ela. E dentro do direito, apesar de ser uma faculdade que a gente lê bastante, nós vemos muitos alunos com essa dificuldade, que não interpretam, não sabem se posicionar ainda sobre qualquer aspecto do que eles estão lendo. Do porquê a Constituição existe, do porquê ela é boa, do porquê não é, por que uma lei que está sendo votada no Senado, por que aquilo está acontecendo. E essa é a palavra que nós deveríamos usar para tudo aquilo que a gente assiste e lê. Por quê? Mas serve para quê? Quem fez ser crítico, questionar as coisas, é parte de se tornar um bom cidadão. Porque quando a gente não questiona, a gente aceita, a gente se omite, a gente deixa acontecer. E reclamar depois do ocorrido não adianta mais de nada. E nós vemos isso na situação atual. Aqueles que foram só aceitando, indicando, acabamos num lugar onde a gente só cabe a essas pessoas agora dizerem: ah, mas eu vi que era errado, mas eu acabei não falando nada, e isso acontece em todos os aspectos. E o que eu pergunto depois de dizer tudo isso para vocês sobre o SUS, o STF, o TSE, essas discussões, isso não preocupa vocês? Porque me preocupa muito. Não saber onde a gente vai parar. Não saber até que ponto a gente precisa melhorar e o que a gente mais precisa fazer. Porque nós precisamos de pessoas lutando para que melhore a educação, para que sejam fortes esses fundamentos constitucionais dentro da escola, para que todo cidadão tenha acesso à educação, tenha acesso a uma vida digna, a todo direito social. Nós precisamos lutar por isso. Porque é inexplicável que mesmo com toda a evolução cultural, tecnológica, científica, a gente ainda tenha que defender política pública, programas que beneficiam mais de 70% da população. Hoje a gente vê as redes sociais permeadas de pseudo-discussões sobre regime fascista, regime nazista, comunista, ditatorial, quando ao mesmo tempo a gente luta para que a sociologia e a filosofia mantenham-se na grade educacional. E eu posso garantir, assim, que por uma análise breve de debates e comentários nas redes sociais, grande parte desses debates da internet são de pessoas que sequer conhecem esses regimes, tanto a sua história, de como foram formados, ou informações. Eles se pautam exatamente o que outras pessoas já estão falando, o que muitas vezes vem de uma completa desinformação. E é necessário, quando se pauta em regimes assim, ou discussões de grande escala que vem acontecendo hoje na internet, porque muitos desses regimes ou dessas opções trouxeram muitas mortes, né? Muitos direitos e deveres foram ceifados nessas épocas. E é por isso a importância da história e da educação nisso tudo. É muito importante que a gente analise isso com muito critério, para que a gente não caia também na desinformação muitas vezes. Hora que, de certo, grande parte da sociedade se diz informada hoje. Porque como tem muito acesso à informação no celular, no computador e na TV, as pessoas se sentem informadas. Não que verdadeiramente são. Porque muitas das vezes as informações que elas têm não são reais, mas elas se sentem mais informadas. Hoje você vai discutir com uma pessoa que tem um celular na mão, ou que ela assiste um canal de TV que fala o que ela quer escutar, ela vai te falar um monte de coisa disparadamente, sem deixar você falar, dizendo que ela tem informação sobre tudo aquilo, que ela sabe o que está acontecendo. Mas aquilo é o que disseram para ela. E ela acreditou. E ela passa a defender fielmente aquilo que ela quer acreditar. Porque se está difundindo informações que as pessoas querem ouvir. Quando a gente fala da preocupação
do que as pessoas estão dizendo hoje de desinformação, o que me preocupa bastante é que às vezes eu penso, nossa, eu estou incrédula que alguém está dizendo isso. Mas aí me mostra que muitas vezes aquela informação que para mim é inescrupulosa, aflorou em alguém aquilo que ela já pensava. Ou seja, grande parte da população já tinham pensamentos, posso dizer assim, que concordavam com ditadura, que concordavam com homofobia, e afloraram a partir da desinformação trazida por uma série de outros aspectos que deixaram as pessoas dizerem o que elas quiserem. E elas receberam a informação que elas queriam, é que alguém também acredita naquilo, e passaram a distribuir esse tipo de informação. E aí as pessoas hoje vão discutir com a gente, vão conversar com a gente, com um fardo nas costas de que muita gente também diz aquilo que ela pensa, ainda que seja errado, porque o senso crítico desapareceu. Eu estou acreditando naquilo que eu ouço e eu vou difundir porque é aquilo que eu acredito. E tem alguém no poder, tem alguém acima de mim que também diz que é verdade. Então isso deu validade à desinformação que muita gente já tinha. E isso é muito triste. E é muito difícil da gente tentar lutar contra quando vem de outros escalões esse tipo de desinformação. E a desinformação, ela vende, porque ela beneficia alguém que coordena ela, de forma política, por exemplo. E a partir disso, ela é capaz de ceifar a liberdade dos cidadãos através do controle social. Porque a preocupação é essa. A desinformação, ela passou a controlar a sociedade. Então, todo mundo virou marionete em cima de informações que agora não acredita. E nós passamos a ser manipulados. E somente a educação é capaz de criar essa liberdade. Porque a ignorância, ela nos afasta totalmente da igualdade. E a ausência de oferecimento de educação de qualidade nos impede de neutralizar a ignorância. Ela só pode ser neutralizada através da educação. Pois é a ignorância que gera inúmeras violências e o preconceito. E como eu já disse, o preconceito ou preconceito, sem senso crítico, nos torna perigoso. E é nesse ponto que não há como se permitir que não haja uma educação de qualidade, onde a importância da filosofia e da sociologia são bases fundamentais para uma construção crítica do pensamento, da análise política, do que nos torna capaz de ser um cidadão de direitos e deveres. De sermos capazes de escolher nossos representantes políticos para que sejamos capazes de criticar e analisar as situações e, através disso, quando seus direitos e deveres são violados, defender eles, que é o que hoje a gente fala, vocês têm que defender o SUS. Seu direito está sendo violado e nós estamos tendo que explicar para as pessoas que isso é um direito delas e a quantidade de violações que elas estão sofrendo. E sem qualquer dúvida, não há poder maior do que o conhecimento. Mas quem que nos quer poderoso, não? Quem quer que a gente seja poderoso? O conhecimento, ele nos torna capaz de nos defender. E não há possibilidade de se discutir algo sem conhecimento. Se não estivermos difundindo, se nós continuarmos difundindo desinformações, há extremo perigo para todo mundo. Então, nós precisamos valorizar, difundir, estudar e defender a educação acima de tudo. Porque uma educação de qualidade, defendida, efetiva, vai trazer informação e vai fazer com que todos entendamos que temos que defender o SUS, o STF, o TSE e a ciência. Termino aqui a minha